essa é polêmica. Existe livre-arbítrio? Ou nós já nascemos salvos ou já nascemos condenados? Isso é tudo muito, muito, muito bobo, né? Porque o ser humano, livre-arbítrio. Qual é o livre-arbítrio se você nasceu em Anápolis, em Goiás, criado pelo teu pai, Sim. pela tua mãe, Sim. eles pelo pai, pela mãe deles? Se você tivesse nascido no Irã, você ia ser outra pessoa. Sim. Se você tivesse nascido na China, você ia ser um outro indivíduo. Do Japão, você ia ser um confucionista interessante. Você não seria nem cristão. Então, a gente recebe quase tudo pronto e já debulhado e imposto. A gente adota, chama de verdade, de melhor modo de viver, e o que é diferente daquilo parece fragilizar você, e ao mesmo tempo você fica discutindo se você é livre ou não é livre. Quem é completamente livre numa burrice quase total, sem saber de praticamente nada? O máximo que eu consigo é, de acordo com a consciência adquirida, fazer as melhores escolhas no limite relativo da minha percepção. Mas eu não passo disso aí. Eu estou condicionado psicologicamente, eu fui formatado psicologicamente pela minha criação amazônica, pela cultura dos meus avós, pela cultura dos meus pais, pelos ensinos que eu recebi, pela água que eu bebi, pela infância que eu tive. Tudo isso é um processo cumulativo que vai formando a gente. E a gente vai dizendo, eu sou livre, dentro das escolhas desse ambiente que nos é oferecido ou colocado ou imposto. Aí o indivíduo que foi criado de maneira totalmente diferente disso, a gente diz que precisamos enviar um missionário para salvá-lo, porque ele foi criado numa outra cultura, às vezes até melhor do que a nossa, às vezes mais humano, mais sensível, mais simples, menos ambicioso, mais generoso, mas nós é que somos a medida de todas as coisas e temos essa arrogância de o tempo todo dizermos que o que não parece com a gente é o lado que está precisando ser libertado. Com relação à questão teológica de se tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio para a salvação, é outra coisa patética. Patética, porque, meu Deus, Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aí o crente que está aqui me ouvindo diz, mas isso tem que passar por Jesus. Porque foi Jesus que falou isso. Mas leia João 25, Mateus 25, no julgamento das nações, quando ele diz que no fim todas as nações vão ser chamadas para aquele julgamento. Todas as nações. Até o dia de hoje tem nação que nunca ouviu falar no nome Jesus, até o dia de hoje. Antes de Jesus ninguém tinha ouvido. Quem ouviu não creu, só poucos creram. E depois que essa palavra se espalhou pelo mundo, ela não cobriu a terra inteira jamais, nem hoje. Ela cobre a terra inteira. Mas Jesus diz que as nações vão ser julgadas, não por um exame de catecismo teológico. Dizendo, escuta, confessa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você confessa? Aí eu não sei quem é o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Então, zero. Você confessa que Jesus nasceu na Palestina, em Belém e tal, no ano tal, e que ensinou isso e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Cara, eu nunca ouvi falar nisso. Então está fora, está perdido. Isso é o mundo inteiro. Agora, o critério que Jesus colocou em Mateus 25 não foi nada disso. Separou uns dos outros de todas as nações, significando dizer
que todas as nações sempre tiveram gente de Deus e gente que viveu contra o amor. Mas a salvação não vem pela fé em Cristo Jesus? Sim, Essa, também. por exemplo, essa pessoa que nunca ouviu de Jesus. Nunca ouviu de Jesus, mas amou. Você já leu a primeira epístola de João? Já. Releia. Está tudo dito lá. Uhum. Que quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. É que você lê aquilo pensando na sua congregação. Uhum. Eu leio aquilo pensando no que João pensava quando escreveu aquilo. Primeira pergunta é o que João estava pensando. Uhum. Para quem ele designou isso? Acerca de quem ele falava? Ele não estava falando de um grupinho. Eles sempre creram que a salvação era universal. É João quem diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Os que sabem, os que não sabem. Ai de Jesus, se ele estivesse condicionado a só salvar, a só abençoar e a só ser o Cristo daqueles a quem a igreja decidiu informar e ainda informar direito, que ela não informa direito nem para si mesma, nem para dentro, quanto mais para o mundo. Então é Cristo Jesus. Eu tenho o privilégio de crer, porque eu soube crer. Agora, tem gente que nunca soube, e eu conheço muita gente, melhor do que todo mundo que eu conheço na cristandade, que nunca soube. E que ama, é verdadeira, é justa, é sincera, acolhe, não oprime, facilita a vida do órfão, da viúva, do necessitado. Você perguntar qual é a tua razão para fazer isso, ele diz, não, qual seria a minha razão para não fazer isso? Eu não sei se é de outro modo. Esse cara é de Cristo, contra os crentes todos. É aí que Tiago quase foi deixado de fora da Bíblia protestante. Você sabia disso? Não. Porque Lutero relutou muito em aceitar Tiago, irmão de Jesus, no Novo Testamento protestante, porque a fé sem obras é morta em Tiago. O que adianta você dizer que tem fé em Cristo Jesus se você não tem obras de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia? Mostra-me a tua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. É o que o mundo inteiro está fazendo. Assim, a minha igreja não é feita de cristãos, é feita de gente boa no mundo inteiro. Aonde eu vejo uma pessoa fazendo coisa boa de Deus para o próximo, porque a única maneira de eu fazer alguma coisa boa para Deus é sendo para o próximo ou para a criação. Uhum. Deus não está precisando de nada, coisa alguma, muito menos de dinheiro. Ou de frequência, se ele é onisciente, por que ele precisa que eu vá a algum lugar para ele encontrar comigo? Uhum. Jesus disse, entra no teu quarto. Jesus não mandou a gente ir a lugar nenhum. Toda vez que ele disse que alguém foi ao templo ou foi à sinagoga, ele conta uma parábola ridícula do que estava acontecendo lá, não é? O publicano e o fariseu e outros exemplos dessa natureza. Mas o condicionamento, a lavagem cerebral foi tão grande, tão forte, tão intensa, que até o óbvio básico que eu estou dizendo aqui podia falar dias e dias sem parar, te explicando que eu não cheguei a esse ponto por um livrinho que eu li. Isso aqui está entranhado em mim desde que eu praticamente nasci. Uhum. A minha tese de ordenação com 20 anos de idade foi sobre isso. Então não é nada novo para mim, eu sei. O pessoal do Velho Testamento, que Jesus não tinha vindo antes, ele vai ser julgado por esse critério? Então, do vai amor, ser julgado pelo critério. Todos. O critério de Deus é amor sempre. É sempre bondade, amor, verdade, justiça. Mas mesmo que a pessoa crê em Jesus e a outra que não creu, o critério de julgamento é esse? É esse. Se você crê em Jesus, Tiago está te perguntando, tu dizes que tem fé, mas não tens obra? De que adianta semelhante fé? E aí ele dá um exemplo. É como um defunto que não tem vida. Uhum. Não tem vida. Esse fruto é a vida. Uhum. A fé tem que dar frutos. Jesus disse, pelo fruto os conhecereis. Lembra do caso de Mateus 7? Jesus disse, naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, Senhor.
É um pessoal que conhece, sabe o nome, chama de Senhor, enche a boca. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos doentes, operamos milagres. Jesus diz, eu, porém, lhes direi, não é meu Pai lhes dirá, eu, porém, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, quem é de Deus? Você que é um rapaz inteligente, me responda. É aquele que tem o nome de Jesus na boca e vive contra o Evangelho, ou aquele que nem ouviu falar de Jesus, mas vive como Jesus pediu? Porque o Evangelho não é acerca do que, o Evangelho é sobre como. Lembra do palhaço, do teólogo que chegou para Jesus e perguntando, Senhor, me diz quem é o meu próximo? Lembra dessa historinha? Está lá em Lucas 10, na parábola do bom samaritano, assim chamado. Aí Jesus pega o quê? Olha o sarcasmo irônico de Jesus. Ele chega e diz, deixa eu contar uma história. Tinha um cara que ia andando no caminho daqui de Jerusalém para Jericó, que é uma baixada, e caiu na mão de salteadores, que o esfolaram e foram embora. Passou por ali um sacerdote do templo, do culto. Um crente. Um crente, não, um apóstolo neopentecostal. Um bicho desse. Aí viu e disse, meu Deus, isso é atraso de vida. Como eu vejo os pastores neopentecostais dizendo, não perca seu tempo com quem não tem nada para dar. É atraso de vida. Aí ele se desviou do cara. Atrás dele vinha um cupincha, que era um levita, que trabalhava com ele e para ele lá no templo, nos turnos sacerdotais e de cultos e de cânticos, bons de canto gospel. Viu, falou, meu chefe não quer nada com isso, deixa eu me desviar também. Passou distante do cara, olhando para ele. Aí Jesus diz, então passava pelo aquele caminho, andando no seu próprio caminho, um samaritano. O samaritano, para o judeu dos dias de Jesus, era considerado mais herege do que o Chico Xavier para os crentes perversos, que a maioria deles bota o cara no inferno sem ter nenhuma razão para isso. Ele pode ter feito todo o bem que tenha feito, trabalhado em favor de quem não tinha nada e tudo, mas para o crente ele é o pior indivíduo. Para os judeus, pior do que ser romano era ser samaritano, que tinha, de certa forma, parte do sangue dele. Era a junção das 10 tribos do norte que foram levados para o cativeiro da Assíria e depois voltaram, fizeram alguma miscigenação e por causa de suposta miscigenação genética, eles passaram a ser piores do que porcos para os judeus. O judeu é um caso muito sério. A religião, a cabeça judaica em relação ao alto culto de si mesmo, nós somos o povo de Deus escolhido, os santos, os marcados, os selados, isso é uma coisa diabólica. Aí Jesus joga isso, esfrega na cara deles. Passava por ali um samaritano e vendo-o, se abaixou, cuidou dele, pensou-lhe as feridas com óleo, lavou depois com vinho, com vinagre, fez asepsia, colocou no jumento dele, deixou numa estalagem, pagou a estadia e deixou uma outra grana dizendo, olha, se ele gastar mais do que isso, eu vou passar por aqui na volta. Me diz que eu vou pagar todas as despesas a mais. Aí Jesus vira para o teólogo e pergunta, qual desses é o próximo do homem caído na estrada? Aí eles tiveram que ser minimamente racionais e dizer aquele que usou de misericórdia para com ele, que era o samaritano herege, perdido, filho do inferno, miserável, todo judeu, 6 horas da tarde, se fosse fanático piedoso, assim, tipo sionista contemporâneo, levantava a mão
para a direção do pôr do sol e dizia: malditos sejam todos os samaritanos, e que o ódio e a vingança de Deus caia sobre eles. Esse era o tipo de piedade religiosa que estava ali. A mesma de João: queres que façamos descer fogo do céu sobre a cabeça deles? E Jesus disse: vocês não aprenderam até agora de que espírito sois. Eu não tenho nada a ver com isso, nem terei com vocês. Pois bem, aí ele respondeu a Jesus, aquele que usou de misericórdia. O que Jesus disse? Vai tu e faze o mesmo. Se você fizer isso, o caminho da vida está garantido para você, em qualquer lugar da terra, sabendo ou não sabendo. Agora, a igreja quer ter domínio sobre tudo, até sobre a salvação. Quando ela diz que o cara lá das Ilhas Maurícios só irá para o céu se algum missionário enviado por nós chegar lá e pregar, e aí o cara aceitar ser batizado, frequentar a igreja e dar o dízimo, que são condições sine qua non para que ele receba a salvação, sem isso ele está perdido. Aí não é graça. É de uma arrogância, não é, além de não ser graça, é de uma arrogância diabólica. Porque se as coisas têm a ver com Deus, deixa Deus cuidar do que é dele. É um Deus que não existe, é que precisa tanto assim de mim. Do contrário, se eu não me levantar para agir por ele, ele não faz nada por si próprio. Agora, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, por isso eu trabalho também. É porque ele tinha curado num sábado e o pessoal estava zangado. Meu Pai está livre, o Espírito Santo está livre, sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Quem é que pode dizer quais são os caminhos do Senhor? Isaías pergunta isso e Paulo repete em Romanos, no capítulo 10. Quem pode? Quem conheceu a sua mente? Capítulo 11 de Romanos. Quem é que deu instruções a ele? Eu conheço. Todos os evangélicos dão instrução para Deus, sem cujas instruções Deus fica sem saber como agir no mundo. Eu ordeno que faça. Eu ordeno, determino, eu faço, eu não sei o que. Desculpa, eu vou ter o que a ver com essa gente? Eu prego. Os considero os mais incrédulos de todos. São os mais difíceis de se converter. Os de fora é muito fácil. Mas crente, é difícil de você ver um crente abandonar a lavagem cerebral e amar a Jesus pura e simplesmente, como Paulo disse em 2 Coríntios 13, quando disse: pois receio de vós, que assim como a serpente enganou a mulher, vós também tenhais sido enganados e vos afastado da pureza e da simplicidade devidas a Cristo Jesus.